pessoal da luz, podia acender a luz, que eu quero ver o pessoal. Quem que na organização cuida das luzes? Se estiver me ouvindo, acenda as luzes. Não tem som aí? Calor. Eu não estou entendendo. Alguém podia ouvir e me falar aqui. Calma aí, calma aí. Todo mundo falando, eu não vou entender. Algum pastor, por favor, ouça e me fala. Calma aí, calma aí. Deixa eu tentar. O rapaz que está falando. Veja bem. Vocês estão pedindo para apagar a luz por conta do calor? Espera aí. Quem concorda com isso aí? Não precisa falar nada não. Só levanta a mão. Ah, então é isso. Então, deixa a luz apagada. Olha aqui para mim. Veja bem. Calma. Vocês deixam eu falar? O ventilador... Calma. Nós estamos com um problema na fiação. Estamos tentando resolver para ligar o ventilador. Assim que resolvermos, eles serão ligados. Mas eu creio o seguinte. Quem é cheio do Espírito Santo está acostumado com o calor de Deus. Amém? Amém? Então é o seguinte. Deixa eu te falar algo aqui. Quem está ligando as luzes agora era para desligar. Eu prefiro a luz que eu vejo vocês. Bom, irmãos, o pastor Marcelo ministrou. E na verdade o que ele ministrou, eu não conversei com ele o que eu ia ministrar, ele nem me falou o que ia ministrar, mas é a mesma coisa. Agora eu estou sem algo para compartilhar com você, porque ele já falou e com certeza ele falou muito melhor do que eu. Mas deixa eu compartilhar algumas outras coisas aqui com você. Por que você acha que nós resolvemos de fazer um dia só para homem? Uma reunião onde só tem homens. Ou que pelo menos nós vamos pregar para os homens. Nós resolvemos mudar o formato. Um bom motivo foi por conta dos custos. Aquele lugar que nós fizemos no ano passado, a conferência inteira ficava da ordem de R$1 milhão. Aqui ela vai ficar pela metade, talvez uns R$500 mil. Por isso nós pudemos abaixar o preço da inscrição para facilitar que todos estejam aqui. Mas isso foi só um empurrão que Deus nos deu. Mas eu faço muita questão que a gente tenha uma reunião só com os homens. E por quê? Pergunta para o seu irmão, por que reunir só homem? Antes que alguém fale alguma besteira, deixa eu falar logo. Pergunta para o seu irmão, você sabe qual é a sua função no reino de Deus nessa terra? Pergunta para ele. Tem algumas pessoas, aqui na minha frente, eu estou pedindo para, fala com o seu irmão e não fala. Vou dar nova oportunidade. Fala com o seu irmão assim, qual é a sua função? Você sabe qual é a sua função no reino de Deus nessa terra? Pergunta para o seu irmão, vai.
Então olha aqui agora para mim, presta atenção aqui. Deus nos deu uma função específica. A Bíblia diz que lá no céu não tem casamento, não casam, não se dão em casamento lá, são como os anjos, eu nem imagino o que deve ser isso. Mas aqui, Deus definiu homem e mulher e definiu algo para o homem. Definiu uma função básica, para mim e para você. E a Bíblia, não sei por que Deus escolheu isso é uma questão de Deus, Ele é Senhor, Ele definiu, mas Deus nos escolheu para sermos cabeça. Fala para o seu irmão, você foi escolhido para ser cabeça. Eu estou vendo que alguns aqui estão em dúvida se será. Fala para ele, não tenha dúvida, Deus definiu você como cabeça. Olha aqui. Olha aqui. Ginásio é uma coisa complicada, né? Você se dispersa com tanta coisa. Olha aqui. Agora, o que é ser cabeça? Olha para o seu irmão e fala, não é só ter esse cabeção seu, não. Veja, cabeça tem uma razão de ser, tem um alvo, tem uma missão, tem um objetivo. E ser cabeça é liderar. Ser cabeça é tomar posição, ser cabeça é dar rumo, ser cabeça é ir adiante. Lá em Goiás tem uma expressão que fala assim, é pegar no chifre do boi. Pergunta ao seu irmão, você tem disposição de pegar no chifre do boi? Eu não sei se você já encarou um marruco fazendo assim, jogando terra para frente, quando ele abaixa a cabeça e vem para o seu lado, e você fala, então vem quente que eu estou fervendo. Aí você cata no chifre dele, e aí já era a sua vida. Estou brincando. Então assim, ser cabeça é você assumir o papel de liderança que Deus te deu. E mais, se eu não assumirmos o papel de liderança que Deus nos deu, alguém vai assumir. Quantos é casados aqui? Dão glória a Deus. Espera aí. Quantos são solteiros aqui? Dão glória a Deus. Uai. Bom, para esses que são casados, quando você não assume, eu quero te falar, a sua mulher toma o seu lugar. Ela assume. Quando você não assume, os seus inimigos assumem. Veja, liderar, alguém vai assumir. Só que Deus escolheu você, escolheu eu, para assumirmos. Nós somos homens para isso, assumir a liderança, assumir o controle, assumir o rumo, fazer as coisas acontecerem. Então a razão de você estar aqui, de nós estarmos ministrando para você, é que você assuma o seu lugar. Antes que alguém assuma no seu lugar. Pergunta para o seu irmão, você assumiu o seu papel ou alguém está fazendo o seu papel? Deixa eu te dar alguns exemplos aqui da palavra de Deus, de homens que não assumiram o seu lugar. Deus fez Adão e Eva, colocou Adão no jardim do Éden e deu uma missão para ele: guarde o jardim.
A Bíblia diz que Deus fez os animais selváticos e os animais domésticos. Animais domésticos nós convivemos com eles, mas animais selváticos não. E a palavra de Deus diz que a cobra era um animal selvático. E Deus colocou Adão para cuidar do jardim. Então a cobra não era para entrar no jardim. Pois ela entrou, conversou com Eva, desencaminhou Eva, e depois Eva desencaminhou Adão. Então se você olhar, quem foi que não assumiu o seu papel foi Adão. E o resto é história. Nós estamos aqui nesse buraco chamado terra, porque o homem não assumiu o lugar dele. Mas acontece que pode ter muitas outras pessoas que estão caindo em outros buracos, porque eu e você não vamos assumir o nosso papel. Pode ser que a sua família esteja caindo no buraco porque você não assume o seu papel. Pode ser que a sua corte não esteja acontecendo de forma devida porque você não assume o seu papel. Pode ser que a sua empresa não vai para frente porque você não assume o seu papel. Pode ser que o propósito divino na sua vida não está fluindo porque você não assume o seu papel. Veja, Saul era o rei de Israel. A Bíblia diz que ele era o maior homem de Israel. Todos os outros homens eram do ombro dele para baixo. Ele vai para uma guerra, ele era o rei, ele era o comandante do exército. E aí aparece um gigante. O gigante chama: eu quero um homem aí para brigar, venha só um homem. Saul deveria ter ido. Saul deveria ter enfrentado o gigante. Não foi. Ficou quieto, ficou com medo, não avançou, não enfrentou. Aí aparece um jovem, 17 anos, um homem também, que assumiu o seu papel. Foi lá e matou o gigante. O que aconteceu? Saul perdeu o reino. E Davi assumiu o reino. A hora que Saul chegou para Davi e falou para ele assim: está aqui minha espada, está aqui a minha armadura, está aqui a minha lança, está aqui meu escudo. E passou para Davi. Naquela hora ele perdeu o reino. Era ele que deveria fazer isso. Não conseguiu fazer, ficou com medo, outro fez, o outro assumiu. Matou o gigante e assumiu o reino. Fala para o seu irmão: você quer perder seu reino? Pergunta para o outro lado: você quer perder seu reino? Olha, eu vou te falar algo. Tem muitas coisas na vida que eu não gosto, mas tem uma coisa que eu detesto: é perder algo que é meu. Por negligência minha, por falta de posicionamento meu. Quantos aqui querem ter uma vida bem sucedida? Dá um glória a Deus. Fala para ele: a vida bem sucedida. Fala para o seu irmão: a vida bem sucedida começa quando você assume o seu papel dado por Deus. Vamos pegar um exemplo na Bíblia de um homem assim, que assumiu o seu papel, que fez história, que mudou a vida de milhares, que é referencial a ser seguido. Abra sua Bíblia em Josué. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Antes de nós lermos esse texto, deixa eu te falar algo. Nós, pastores, sempre estamos conduzindo e cuidando da igreja como um todo. E eu não tenho problema nenhum de entrar numa guerra contra o diabo. Eu não tenho problema nenhum em abraçar um irmão que está posicionado, que quer avançar e às vezes tem dificuldade, tem fragilidade, mas ele está posicionado. Na verdade, isso me dá prazer de avançar, de crescer,
de apoiar, de empurrar, de carregar o irmão. Mas eu fico muito indignado como pastor, dentro da igreja, quando tem um casamento que não funciona. E o homem é crente, mas ele é membro da nossa igreja. Porque eu fico pensando, Deus criou algo maravilhoso que é um casamento, pôs na mão dele. Mas ele, por não assumir o seu papel, esse casamento está a perigo, ele não funciona da forma adequada. Ele não funciona por quê? Porque ele não se posiciona. Sabe, quando eu vejo jovens, crianças, adolescentes, tendo toda sorte de problemas, por falta de alguém chegar e falar, é assim que se faz, é assim que caminha. Eu ajudo muitos pais a cuidarem dos seus filhos, e eu fico muito animado junto com ele, quando ele está posicionado, ajudando seus filhos, ensinando o que precisa ser ensinado. Mas eu fico desesperado quando eu encontro com um jovem, com um adolescente, com uma criança, converso, e ele não tem referencial a seguir, porque o pai não assume. O pai trabalha o dia inteiro, chega em casa, liga a televisão e é isso que ele faz. Não anda, não ensina, não caminha, não se relaciona com seus filhos. Sabe, não tem nenhum problema um membro da igreja está com dificuldade para prosperar, mas ele está lutando, está trabalhando, ele tem uma visão, ele tem uma expectativa para crescer, e ele se posiciona. Mas eu fico desesperado quando eu vejo um homem que não tem expectativa nenhuma de avançar, porque aquele trabalho não dá essa expectativa, e ele está ali calmo, sereno e tranquilo. E eu fico vendo ele, a esposa, os filhos passarem necessidade sem necessidade. Não precisava, bastava que ele encarasse e fosse para frente, que ela assumisse seu papel, que se posicionasse. É muito ruim, porque a falta de posicionamento meu e seu destrói todo lugar, corta a cabeça e o corpo não sabe mais o que fazer. Quando eu era criança, lá no interior de Goiás, raramente a gente comia um frango de granja, um frango comprado em açougue. Os frangos, eles corriam, as galinhas corriam lá no quintal, você ia lá, queria comer um frango, pegava uma galinha e matava. Pegava um frango e matava. Como que é que matava? Ó, pegava a galinha, frango por embaixo e cortava a cabeça, ficava com a cabeça na mão e o corpo começava a pular lá assim, ó. Aí ia pulando, 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 aí morria. Ou seja, cortou a cabeça, o corpo morre. Um casamento sem cabeça não vai valer nada. Uma família sem cabeça não prospera. Uma empresa sem cabeça não avança. Uma célula sem cabeça não multiplica. Alguém que não tem cabeça na sua própria vida não vai prosperar. Pergunta para o seu irmão: você vai assumir aquilo que Deus te deu ou vai deixar morrer? Então, Josué, capítulo 1. Vamos ver o homem de verdade. Para ser referencial para mim, para você, para nós que estamos aprendendo a crescer, nos tornar um homem de verdade. Vamos ver um. Então, olha o que... Deixa eu te contar o contexto dessa passagem. Josué, depois de 40 anos andando por um deserto, saiu do Egito. Ele tinha por volta de 38 anos, 40 anos. Aí passou 40 anos no deserto. O líder era Moisés. Josué era um servidor, era um discípulo de Moisés. Moisés era o referencial dele. Ele estava aprendendo com Moisés, andava com Moisés, esperando que Moisés fosse o homem que iria entrar com todo Israel em Canaã. E ele está seguindo Moisés sempre, durante 40 anos. Depois dos 40 anos, ao chegar às portas de Canaã, Deus fala: Moisés terminou o seu tempo.
agora você vai partir. Agora você vem morar nos céus. E alguém vai entrar em Canaã. Moisés fala, quem, Senhor? Ele fala, Josué. Aí Moisés vem e fala com Josué, Deus te escolheu para entrar com esse povo em Canaã. Eu vou partir agora. Agora você imagina Josué. Imagina a função e como que Josué recebeu isso. Nós tínhamos mais ou menos lá uns 3 milhões de pessoas que Moisés liderava. Moisés era aquele homem que orou e o Mar Vermelho abriu. Destruiu o maior exército da época, que era o exército de Faraó. Ele tocava numa rocha, saía água. Enquanto ele estava liderando, uma nuvem os cobria. E pão do céu caía todo dia. Então olha o tamanho do ministério desse homem. Olha o quanto Deus usava esse homem. E agora Josué, que nunca imaginou que iria liderar todo aquele povo, Deus fala, é você. Você vai entrar com esse povo em Canaã. Agora imagina como que Josué ficou ao ouvir isso. Fala para o seu irmão, a sua família não é constituída de 3 milhões de pessoas. Fala para ele. Fala para ele, a sua empresa não tem 3 milhões de empregados. Fala para ele, você não vive num deserto. Então, se Josué, que era uma pessoa que nunca imaginou que iria assumir isso, Deus o levantou e ele fez isso, fala para ele, Josué não é melhor do que você. Você também pode fazer isso. Agora, como que foi que Josué entrou e conquistou tudo isso? Vamos ver o que a Bíblia diz. Então, Josué, capítulo 1, verso 5. E olha o que é. Então, veja, Josué, Deus fala... É Josué, Moisés vem falar para ele, Moisés morre, e agora está aí Josué. O que eu faço? Pensando. E aí Deus conversa com ele, olha o que Deus fala, a partir do verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Fala para o seu irmão, você quer ser bem sucedido? Então faça o que Deus falou para Josué fazer. Então a primeira coisa que eu quero tocar aqui, Josué tinha nessa época 80 anos. 80 anos. É lógico que ele já vinha vivendo e tinha uma vida com Deus, mas agora, aos 80, é que começou o propósito de Deus na vida dele. Até antes desse dia, ele estava sendo preparado. Aos 80 começou o propósito divino, que era fazer o povo entrar em Canaã. Então veja, não tem idade para Deus. Deus pegou Josué aos 80, mas começou com Davi aos 17 anos. Por que é que Deus fez de Davi 17 anos um vencedor e fez Josué de 80 anos um vencedor? Porque a idade natural não representa nada para Deus. Olha para o seu irmão e fala, sua idade não representa nada. Mas o que é que fazia diferença? O que é que fez a diferença na vida de Josué e na vida de Davi? A mentalidade. A mentalidade. Os dois tinham a mesma mentalidade. Então veja, Deus não importa com a sua idade, Ele importa com a sua mentalidade. Tudo começa, o vencedor começa é aqui, na sua cabeça. Fala para o seu irmão, o vencedor começa aí na sua cabeça.
Vira para ele e fala: com o cabeção que você tem, você vai longe. Então veja, olha aqui para mim, olha aqui, veja, Josué não tinha conquistado nada ainda. Tudo viria ainda a acontecer. Josué ainda viveu mais 30 anos, ele morreu aos 110 anos, 30 anos de êxito, nunca perdeu uma guerra. Uma única batalha, não uma guerra, uma batalha que ele foi lutar e teve uma derrota. Ele falou: tem algo errado. Ele descobriu que estava errado, consertou, voltou e ganhou a guerra. Nunca perdeu uma guerra. E sabe como foi que terminou os dias dele? Ele juntou todo mundo que ele fez entrar em Canaã. Todos que o conheciam sabiam que tirou ele. Foi um instrumento de Deus que tirou aquele povo do deserto e colocou na terra que manava leite e mel. Ele reuniu todo mundo e disse: vocês hoje precisam escolher quem vocês vão servir. Olha tudo que Deus fez. Olha tudo que Deus faz. Olha tudo que Deus fará ainda nas nossas vidas. Mas eu quero falar para vocês: eu e a minha casa serviremos sempre o Senhor. Ele não foi consultar a esposa e os seus filhos. Por que ele não foi consultar? Porque ele era o cabeça da casa dele. Porque a casa dele respeitava ele. A casa dela olhava para ele e falava assim: esse é o homem que nós temos que seguir. Se ele marcar o rumo, nós vamos. Por quê? Ele é um vencedor. Ele sabe o que faz. Ele sabe o rumo. Deus é com ele e nós vamos segui-lo. Então ele não precisava nem falar com a esposa, nem precisava falar com os filhos. E eram muitos os filhos. Ele simplesmente falava: vamos. E todo mundo ia. Por quê? Ele era o cabeça. Fala para o seu irmão: você é um Josué da vida. Agora olha, Deus está aqui preparando Josué para uma grande conquista. E Deus está trabalhando na mentalidade dele. O pastor Marcelo falou aqui muito sobre jovens. No domingo ele vai estar pregando para os jovens também. Então veja bem, eu já falei isso para os irmãos, eu quero insistir. O que é um jovem para Deus? O que caracteriza um jovem não é a idade. Acabei de mostrar aqui para você, Deus pegou um jovem de idade, 17 anos, e pegou um velho, Josué, de 80 anos. Os dois foram vencedores. Jovem para Deus é aquele que está aberto a aprender com Deus. Isso é jovem. Aquela coisa que envelheceu na Bíblia é aquilo que fala: eu já sei, não precisa mais. Eu entendo, eu conheço. Quando você chega assim, é porque você ficou velho. Mas quando você está com o coração aberto para aprender, você é um jovem. Não importa a sua idade. Pergunta para o seu irmão: você é um jovem ou é um velho? Quem é um jovem? Dá uma glória a Deus aí. Amém. Agora, Deus estava então preparando Josué para ser um vencedor. Deus estava mudando mentalidade, Deus estava falando coisas, Deus estava plantando coisas na vida de Josué. E qual foi a primeira coisa que Deus disse? Olha o que Deus diz nesse primeiro versículo, o verso 5, esse que nós lemos. Olha o que o Senhor disse a ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, isso é poderoso. O que Deus estava falando em outras palavras? Não existe acepção de pessoas no meu reino. Eu fui com Moisés. Você é prova de que eu fui com Moisés. Você é prova do quanto eu usei Moisés. Mas eu quero te dar uma boa notícia, Josué. Da mesma forma eu vou ser contigo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de princípio. Deus faz acepção de mentalidade, mas não de pessoas. Então Deus está falando: olha, você olhou para Moisés, você acha que Moisés foi um homem abençoado, você tem nele um referencial, pois eu vou fazer da sua vida a mesma coisa. Eu vou estar com você sempre,
Da mesma forma que eu investi na vida de Moisés, eu vou investir na sua. Agora, você acha que essa palavra foi só para Josué? Lógico que não. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus: nunca, jamais te abandonarei. O Senhor Jesus, quando partiu, o que é que ele falou para os discípulos? Ide! E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Pergunta para o seu irmão: você quer ter uma vida como a de Josué? Fala: Deus vai ser contigo da mesma forma. Fala para ele: da mesma forma como foi com Moisés, da mesma forma como foi com Davi, da mesma forma como foi com Paulo. Deus é com você da mesma forma. Vai, fala isso aí para o seu irmão: Deus é com você da mesma forma. Então a primeira coisa que torna o homem um vencedor é ele saber: Deus está comigo e Ele me ama da mesma forma como Ele ama todos os seus servos. A diferença que vai ser na minha vida não tem a ver se Deus é mais ou menos, tem a ver se eu me posiciono ou não, tem a ver se eu creio ou não. Fala para o seu irmão: Deus te ama como ama Josué. Mas olha o que é que Deus disse mais para Josué. Então Deus disse: eu te amo, eu vou ser com você, do mesmo jeito, não tem acepção de pessoas. Mas aí Deus diz: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. O que é que Deus está falando? Existe um propósito. Josué, escuta bem: todo esse povo será abençoado por sua causa. Eu coloquei sobre os seus ombros a missão de pegar esse povo e entrar com eles em Canaã. Então veja, eu e você recebemos a graça, o privilégio de conduzir pessoas, de conduzir tudo aquilo onde nós somos cabeça. Então veja, o meu propósito divino, como o pastor Marcelo disse aqui, tem a ver com o outro. O meu propósito divino não é eu. O meu propósito divino é você. É levar você a ser um homem. É levar você a cumprir o seu propósito. É levar você a ser abençoado por Deus. Esse é o meu propósito. Mas enquanto eu cumpro o meu propósito, a minha própria vida é abençoada. Então eu e você fomos chamados para conduzir pessoas a Canaã. Canaã é o descanso de Deus. Canaã é a presença poderosa e doce do Senhor. Então Deus te deu uma família para isso. Aí você olha para sua esposa e vê ela descabelada, fala: mas o que está acontecendo? Está acontecendo que está faltando a você um posicionamento, porque ela precisa entrar em Canaã. E quem Deus escolheu para levá-la a Canaã? Você. Você olha para os seus filhos, quem Deus escolheu para levá-los a Canaã? Você. Lá na sua empresa, quem é que Deus escolheu para que essa empresa prospere? Você. Irmãos, quando hoje meu segundo filho foi ordenado pastor, deixa eu te falar algo aqui. Antes de me converter, eu sempre pensei que vida de pastor era uma tragédia. Sempre pensei que vida de pastor era um sofrimento só. Quando me converti, aí que eu pensei mais ainda nisso. Porque eu via muitos pastores reclamando da vida. Muitos falando que estavam passando muita dificuldade. E aí esse negócio entrou na minha vida. E eu nunca falei para os meus filhos assim: vocês vão ser pastores. Eu sempre ensinei meus filhos a trabalhar, a estudar, a ter uma profissão, porque eu não queria que eles fossem pastores para eles não passarem necessidades. E quando eu quis ser pastor, eu tentei criar um contexto financeiro para que eu não dependesse da igreja. Que eu pensasse: se eu depender da igreja, eu vou passar necessidade. Bom, me tornei pastor. E aí eu fui tendo experiências com o Senhor. E a minha experiência pastoral era muito diferente de alguns pastores que eu conhecia. Não dentro da videira, mas fora.
Eu falava, mas tem algo errado. Eu sempre pensei que pastor sofre muito, sempre pensei que pastor não prospera, sempre pensei que a vida de pastor é um sofrimento. Então Jesus diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu ficava pensando, essas aflições que Jesus disse, elas estão todas sobre a vida dos pastores. Isso é o que eu pensava. Então eu nunca falei para meus filhos serem pastores. Mas isso era um entendimento errado. Mas quando eu me tornei pastor, fui ungido pastor e comecei a viver a vida de pastor, eu vi que era um erro. Só que aí meus filhos já estavam jovens se tornando adultos. E você não sabe, assim, era uma coisa completamente carnal minha, mas eu vou ser bem sincero com os irmãos. Eu vivia com uma condenação na minha vida por nunca ter falado para eles serem pastores. Eu falei, agora que eu vou falar, eles já se tornaram adultos. Eu devia estar plantando isso lá quando eles eram crianças. Mas eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Mas tem algo que eu sempre fiz com eles. Vivi intensamente a vida pastoral. E um dia muito desanimado com a vida nisso, falei para Deus. Falei, Deus, me perdoa. Eu devia ter falado para meus filhos que a melhor coisa que eles podiam fazer na vida é serem pastores. E um foi ser engenheiro, o outro ia ser engenheiro mecânico, depois desistiu, se tornou um administrador. E eu ficava carregando aquilo, falando, meu Deus do céu, o melhor eu não falei. Mas Deus falou, você se tornou cabeça de sua casa, fique em paz. Hoje, meu segundo filho se tornou pastor. Então, quando você se posiciona e vive a vida cristã da forma adequada, você vai influenciar todos aqueles que estão à sua volta. Mesmo você não falando para eles serem alguma coisa. Mas eles vão querer ser, sabe por quê? Eles vão ver um vencedor do lado deles, eles vão ver alguém que vive intensamente do lado deles e que ama o que faz. E isso influencia qualquer pessoa. Deus falou para Josué, não vou fazer exceção de você, de pessoas, nem de você. Mas eu quero te falar, há sobre a sua vida um propósito que envolve todo esse povo. Essa cidade, eu sempre falo isso, a primeira vez que eu vim aqui para saber se aqui era o lugar que Deus tinha me enviado, eu fiquei aqui 10 dias, andando pela cidade, andava nos metrôs, andava pelas ruas, e quando eu voltei para Goiânia, a pastora Luiz me perguntou, e aí? O que você achou? O que você sentiu? Eu falei para ele, o que eu senti é que aquele povo é muito cansado. Eles vivem de uma forma cansada. Você entra no metrô, olha para o rosto deles, estão todos cansados. Você olha pela rua, está todo mundo cansado. Tem alguém tomando um café, o semblante é cansado. E eu falei, nós vamos levá-los ao descanso de Deus. Porque quem está sobrecarregado e cansado, esse é o chamamento do Senhor. Vinde a mim, porque eu vou te aliviar disso. Falei, esse é o lugar perfeito para ganhar gente. Tem 22 milhões de pessoas cansadas naquele lugar. Entrar em Canaã é entrar no descanso de Deus. O que Deus está falando para Josué? Esse povo está cansado do deserto, mas você vai entrar com eles em Canaã. Você vai levá-los ao descanso. Pergunta para o seu irmão, você conhece alguém cansado à sua volta? Fala para ele, Deus te chamou para conduzi-los a Canaã. Então a primeira coisa que o Senhor disse é, olha, eu vou ser contigo. Segundo há um propósito sobre seus ombros. Você é um cabeça, e o seu propósito é conduzir esse povo que vem do deserto cansado, para descansar em Canaã, numa terra que manda leite e mel. Pergunta para o seu irmão, você está disposto a isso? Quantos estão dispostos a isso? Dão glória a Deus. Levanta aí do seu lugar, levanta, fica de pé aí. Ora com o seu irmão e fala assim, eu vou te levar às águas de descanso. Eu sou um homem de Deus, eu sou o cabeça do Senhor. Tem um propósito divino sobre a minha vida, e eu vou te abençoar. Abençoa seu irmão aí agora, fala para ele, sinta a bênção de Deus agora.
Ore, abençoa, seja cabeça. Sinto a unção de Deus agora sobre a sua vida para abençoar. Abençoa, seja cabeça. Flua, flua. Flua, abençoa seu irmão agora. Manifesta o poder de Deus, unção do Espírito. Agora, levantando homens, cabeças, 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 que proclamam, que oram, que libera poder. Dá um glória a Deus agora bem grande, bem esse perto, seu irmão. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Senta aí agora, senta aí. Agora olha o que Deus falou mais. Deus falou mais para Josué. Deus disse o seguinte: então somente se porte muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Então o que é que Deus está falando para Josué? Josué, eu te escolhi, eu estou com você. Você tem um propósito, o seu propósito passa por pessoas. Pegar pessoas cansadas do deserto e levar ela para Canaã. Mas tem uma coisa, tem uma fonte onde você vai se alimentar, sou eu. Então medita na lei, medita no livro. Ali está falando da palavra de Deus, aquela palavra que Deus liberou. Medita, descanse. Jesus diz que nós seremos alimentados pela palavra de Deus, de tudo que procede da boca de Deus. Existe uma fonte. Eu não posso viver segundo o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo. Nem eu, nem você. Se nós somos cabeças conduzidos por Deus, então existe uma fonte. Quem? A palavra de Deus. É o que Deus diz. Eu tenho todos os dias mandado uma mensagem, não mandei hoje e nem amanhã nem depois, por conta aqui da conferência. Porque você vai passar o dia inteiro ouvindo a palavra de Deus. Mas todo dia eu pego uma palavra e mando para as pessoas falando: essa é a palavra de Deus, creia. Creia nessa palavra, proclame essa palavra e desfrute dessa fonte divina. Então Deus está preparando Josué para entrar e conquistar Canaã. E precisava mudar a mentalidade. E a mentalidade é: eu estou com você. Existe um propósito divino. Esse propósito não tem a ver só com a sua vida, não tem a ver só com o seu interesse. Muitíssimo pelo contrário. Esse propósito fala da vida do outro. E é o que com o outro? É pegar ele do cansaço, do deserto e levar ele para Canaã. Mas tem uma coisa, eu sou a fonte. Eu sou a fonte, Josué. Medita, invista tempo, esteja comigo, porque eu sou a fonte, para que você seja bem sucedido. Fala para o seu irmão: o Senhor é a fonte. Fala para ele: a sua fonte não é o seu pastor, é o Senhor. Fala para ele: a sua fonte não é a sua esposa, é o Senhor. Fala para ele: a sua fonte não são os seus conhecimentos, é o Senhor. Fala para ele: a sua fonte não é o seu dinheiro, é o Senhor. Fala para ele: a sua fonte não são os seus filhos, é o Senhor. Fala para ele: a sua fonte não é o seu trabalho, é o Senhor. Fala para ele: você entendeu? Então fala, dê um glória a Deus. E aí, mas Deus falou mais. Deus falou mais. Deus falou: olha, não cesse de falar desse livro. Qual era a forma que Josué ia conduzir aquele povo até Canaã? Falando.
Não cesse de falar. Ou seja, testemunhe. Testemunhe, abra sua boca e testemunhe. Agora, qual que é o problema que eu vejo que talvez a maioria de nós não testemunha? Porque não tem testemunho para dar. E por que não tem testemunho? Porque às vezes não vai na fonte, porque todas as vezes que você vai na fonte, você tem um testemunho para dar. É impossível você se alimentar do Senhor e depois que se alimenta não ter um testemunho para dar. Pergunta para o seu irmão, você já se alimentou do Senhor hoje? Quem aqui já se alimentou do Senhor? Dá um glória a Deus. Então dá um testemunho agora para o seu irmão aí do lado. Fala para ele, dá um testemunho. Você se alimentou? Testemunha agora. Como que foi? O que foi? Testemunha, Isaías. Vai, fala. Fala para alguém. Olha para trás. Olha para frente, mas testemunha agora. Agora, 30 segundos, dá um testemunho. Irmãos, tá bom, olha aqui para mim, depois você continua testemunhando. Pastor, é preciso testemunhar? É. Porque é o seguinte, a nossa vida é nos encher do fogo e espalhar o fogo. Encha do fogo, espalhe o fogo, é assim que nós devemos viver. Você vai na fonte, se alimenta e testemunha. Por quê? Aquela pessoa vai na fonte também, e quando você testemunha, dá mais sede da fonte. Aí você toma mais, e aí você testemunha mais, e assim deveria ser a minha vida e a sua. Ir na fonte, se alimentar e testemunhar. Quanto mais você testemunha, mais cheio você se torna. Paulo diz isso, enchei-vos do Espírito, falando. E por fim, o que é que Deus diz para Josué? Não tenha medo. Por que você não deve ter medo? Deus falou, eu te mandei, Josué, então não tenha medo. Veja, você não está a serviço meu, nem no líder da célula, nem do discipulador, nem do presidente da videira, e nem da sua esposa, nem dos seus filhos. Você está a serviço de Deus. Quem está te enviando não sou eu, é Deus. Veja, as pessoas que nós enviamos a fazer a obra em outro país e tudo, nós como igreja, nós os guardamos, nós os sustentamos. Por quê? Nós enviamos. Quem envia, sustenta. Eu trabalhei um tempo no exército, toda a missão que eu tinha sustento. Tinha os equipamentos, tinha treinamento e tinha uma equipe. Por quê? Eu estava a serviço do exército. Se a tua empresa manda você para algum lugar, ela paga as despesas, porque ela te enviou. O que é que Deus está falando para Josué? Não tenha medo, sabe por quê? Sou eu que estou te enviando. O Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Senhor sobre todas as coisas, sou eu que estou te enviando. Então não tema, porque eu estou te enviando, eu estou contigo. Fala para o seu irmão, não tenha medo. Fala para ele, nem da sua mulher. Agora, você que é casado, se você chegar lá na sua casa hoje, virar para sua mulher e falar, ó mulher, deixa eu te falar, não tem medo de você mais não. Tinha, mas agora não tem mais não. Porque o pastor Wilson falou, eu vou te excluir da igreja se você fizer isso. A sua esposa é para ser amada, guardada, protegida, elogiada, cuidada, com todo carinho, com todo amor. Amém, irmãos? Amém, casados? Agora veja bem, eu li aqui com você, olha aqui, uma parte da vida de Josué.
Josué estava entrando em Canaã. Deus estava falando o que era a vida dele, o que é para ele fazer e como ele deveria ser bem-sucedido. Deus estava fazendo ali uma limpeza, estava inculcando em Josué aquelas coisas principais da vida dele. Antes de levantar um canivete para guerrear, Deus está falando: a guerra começa aqui, na sua cabeça. Você é o cabeça, a guerra começa aí, na sua cabeça. Se você vencer aí dentro, não tem nada que você não vença fora. Agora eu te pergunto uma coisa: como que chegou Josué nesse ponto? Por que Deus escolheu Josué e não escolheu os outros? Tinha 3 milhões de pessoas, imagino que devia ter mais ou menos 1 milhão de homens. Mas por que Deus escolheu Josué? Isso é importante. Todos aqui estão a serviço de Deus, mas tem alguns que estão com algumas missões especiais. É o BOPE do reino de Deus. Fala para o seu irmão: você quer fazer parte do BOPE de Deus? O BOPE de Deus, o símbolo não é uma caveira, é a árvore da vida. Vamos ver, o que é que fez de Josué alguém que Deus falou: está preparado? Vamos ver pelo menos 3 coisas da vida de Josué. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Eu estou quase terminando, irmãos, vai só mais uns 40 minutos, aí a gente termina. Olha aqui, Êxodo, capítulo 33, verso 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço, Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. A primeira coisa que Josué tinha de diferencial entre todos é que estava todo mundo cuidando da sua vida. Estava todo mundo cuidando de como sobreviver no deserto. Estava todo mundo debaixo da nuvem. Estava todo mundo pensando como seria Canaã. Estava todo mundo pensando às vezes no que deixou para trás. Mas Josué permanecia na tenda da congregação, na tenda do testemunho, na tenda da presença de Deus. Moisés ia lá, conversava com Deus, ia conversar com o povo. E o que o Josué fazia? Continuava na tenda. Josué amava a presença de Deus. Josué queria só o Senhor. Josué não tinha nenhum outro projeto de vida que não fosse se alimentar de Deus. Josué não tinha um outro projeto de conquista que não fosse conquistar a Deus. Josué não tinha nada na vida que não fosse desfrutar de Deus. Ele se alegrava. Durante 40 anos Josué fez isso. Não foi um dia, não foi em 21 dias de jejum, não foi em 40 horas de jejum, não foi no dia da célula. Josué tinha a fazer como qualquer outro homem naquela época. Ele era casado, ele tinha filhos, mas ele não se apartava da tenda. Ele amava o Senhor mais do que a esposa, mais do que os filhos, mais do que qualquer trabalho, mais do que qualquer desfrute. Moisés ia embora, Josué ficava. Moisés tinha o que fazer, Josué ficava. Isso mostra um homem amarrado, amalgamado no Senhor, com paixão por Deus. Isso fala que ele tinha intimidade com o Senhor. Era moço, não tinha ainda condições de assumir um propósito, mas foi criando essas condições. O pastor Marcelo diz aqui, ele não tinha, qual foi o termo que ele usou? Esqueci o nome aqui, a palavra fugiu agora. Massa crítica. Ele não tinha massa crítica, mas estava formando essa massa. Todo dia ele formava essa massa crítica. E qual era a massa crítica? A poderosa e doce presença de Deus. A massa crítica de Josué não era o curso de mestrado, de doutor, de pós-doutorado. Não era 5, 6 línguas que ele falava. Não era ele ganhar e vender alguma coisa lá naquele deserto. Você sabe, o melhor lugar para vender era no deserto, porque ninguém tinha nada. Ele
Ele não estava pensando em criar algo para vender para o povo. Ele estava aquilatando a presença de Deus na vida dele. Os outros tinham um negócio. Os outros estavam investindo em algo. Josué estava investindo em algo, no Senhor. Ele queria conhecer mais do Senhor. Ele queria desfrutar mais do Senhor e desfrutou. O dia que Deus falou, é Josué, ninguém foi contra. Quis olhar para Josué e falar, se tem um homem que ama a Deus, é esse tal de Josué. Então nós estamos seguros com ele. Então Josué chegou naquele tempo de entrar em Canaã, conduzir 3 milhões de pessoas. Porque ele começou amando a Deus, buscando a Deus, desfrutando do Senhor. Isso nós chamamos de intimidade com Deus. Tempo de solitude, tempo que você investe buscando a Deus. Tempo que você quer desfrutar do Senhor. Os outros vão jogar bola, você quer mais intimidade com Deus. Os outros vão para a praia, você quer mais intimidade com Deus. Os outros jovens vão namorar, você quer mais intimidade com Deus. Uns estão vendo televisão, você está na casa, na tenda da congregação, porque você quer mais intimidade com Deus. Fala para o seu irmão, há um projeto especial hoje, para ser dado a muitos. Mas o que mais que Josué tinha além disso? Começou assim, era moço, o moço Josué, o discípulo de Moisés, aquele que estava ali, ó, grudado, querendo aprender, querendo avançar. Deus falou, esse é o cara. Mas o que mais? Abra sua Bíblia em Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Deixa eu te contar o contexto. Então Josué foi crescendo. Da tribo dele ele foi escolhido por Moisés. Olha o que aconteceu. O povo saiu do Egito. 2 anos depois eles chegaram à porta de Canaã. Aí Moisés manda 12 espias, um de cada tribo. Josué era uma das tribos. E para olhar Canaã, eles foram, passaram 40 dias em Canaã e voltaram. Quando voltaram, trouxeram um relato. O que é um relato? É aquilo que você vê. E o que é que você vê? O que é que você enxerga? Você enxerga aquilo que é importante para você. Você entendeu? Você enxerga o que é importante para você. Quando os jovens às vezes vão conversar comigo, que eles estão em corte, estão querendo casar, e aí eu pergunto, você está interessado em alguém? Fala, estou. Quem? Se eu conheço a pessoa, eu já imagino. Se eu não conheço, vai ter uma foto dela? Tem. Deixa eu ver. Dependendo daquilo, eu sei qual é a escala de valor do sujeito. E aí eu gosto de perguntar, o que é que você vê nela? O que você enxerga que é o suficiente para ser sua esposa? Porque o que ele consegue ver é a escala de valores que ele tem. Aí a maioria dos jovens fala, uai pastor, não sei, sei lá, gostei. Mas gostou? Mas gostou de quê? Aí fica meio constrangido de falar, né? Aí eu fico cutucando, fala pelo menos uma coisa. Uai, eu gostei pastor, que coisa, que pergunta. Falei, fala pelo menos uma coisa, pelo amor de Deus. Ah, gostei do cabelo dela. Gostou do cabelo. Ele gostou de outras coisas, mas ele fala para mim do cabelo. Eu falo assim. Pergunto, você já conversou com ela para saber o que ela pensa em fazer da vida de casado? Ué, pastor, mas isso é relevante? Fala, Jesus, vai sofrer muito.
Então veja, os espias foram em Canaã e cada um trouxe o seu relato, segundo aquilo que ele considerava importante. Dos 12, 10 falaram o seguinte: a terra é muito boa, manda leite e mel. No entanto, tem gigantes e cidades fortificadas. E nós éramos, não foram os gigantes que falaram para ele, nós éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos. E mais, nós pensamos que Deus nos trouxe para nos matar. Então veja, eles achavam que a terra era boa, mas eles falaram que Deus era mentiroso, que Deus tinha um mau intento contra eles, e começaram a falar mal da terra, e falar mal de Deus. O que aconteceu com Josué nessa hora? Veja, Josué era um homem que andava lá na presença de Deus. Josué conhecia a Deus, os outros 10 não, mas ele conhecia, ele e Caleb conheciam a Deus. O que a Bíblia diz? Josué rasgou as suas roupas e falou: que absurdo! Como que vocês têm coragem de falar isso de Deus? Vocês são malucos? Como que Deus tem má intenção conosco? Vocês não conhecem Deus? Vocês não viram pelo menos as obras de Deus? Vocês não viram o que Deus fez? Deus nos libertou do Egito, Deus abriu o mar, Deus destruiu aquele exército, Deus fez sair água da rocha, Deus faz cair pão todo dia, Deus tem uma nuvem, e você vem me falar que Deus quer nos matar? Vocês não conhecem Deus. Ele ficou indignado. Indignado. E o que ele falou? A terra é muito boa, é muitíssimo boa, e Deus é conosco. E esses gigantes serão um grande pão que nós vamos devorar todos. Essas cidades fortificadas vai ser uma rosca que nós vamos comê-la completamente. Esse era o posicionamento de Josué. Mas eu quero pegar aqui, depois eu entro nessa questão de como ele enxergava. O que era importante que você precisa perceber aí? Josué ficou indignado quando alguém olhou para Deus e não proclamou o que Deus é. Estava proclamando uma outra coisa que Deus não é. Indignado. Por quê? Ele amava a Deus, ele conhecia a Deus. Deus não é isso. Indignação. Josué era um homem que tinha intimidade com Deus. Por ele ter intimidade com Deus, a hora que ele ouviu algo que não era o que Deus é, ele ficou indignado. Irmãos, ninguém vai ser escolhido se não tiver indignação no coração dele. Ninguém é levantado se não conhece o Senhor, se não sabe desfrutar de Deus. Porque a sua fonte, o seu poder é Deus. Se você não sabe desfrutar, a hora que o diabo te encarar, o que você vai fazer? Vai correr. Mas quem tem intimidade, libera o poder de Deus na hora. E quem não fica indignado, não foi chamado para um propósito especial. Porque é a indignação que vai mexer com você. É a indignação que vai fazer você fazer algo. É a indignação que te leva ao que o pastor Marcelo disse, a atos heróicos. Então, quando você olha para a sua casa e vê que a coisa não está acontecendo da forma como deveria, e você fica em paz, está te faltando indignação. Não indignação com a sua esposa, não indignação com seus filhos, mas indignação com o nosso inimigo, que é o diabo. Indignação pela sua família não está desfrutando o melhor de Deus. Indignação porque sua empresa não avança. Indignação porque a sua célula não multiplica. Indignação porque as pessoas que você está acompanhando ainda não conhecem o Senhor. Indignação porque lá no seu trabalho, lá na sua escola, eles não conhecem Deus. E vivem falando mal de Deus. Vivem pensando mal sobre Deus. Quantos aqui querem fazer parte do BOP do Deus Todo-Poderoso? Dão glória a Deus. Fique com sua mão levantada. Vira para quem está com a mão levantada e fala: irmão, cadê a sua indignação?
Irmãos, olha bem, eu louvo a Deus por todos que estão aqui, mas eu fico indignado com algo. Essa cidade tem 10 milhões de homens, nós somos aqui 5 mil. Cadê os outros? Isso não mexe com você, não? Pergunta para o seu irmão, não mexe com você? Está faltando 9 milhões 995 mil homens que deviam estar aqui ouvindo a palavra de Deus? Pergunta para o seu irmão, você não fica indignado com isso, não? Nove milhões 995 mil que estão vivendo no deserto, que estão passando necessidade, que não conhecem o Deus que você conhece. Pergunta para o seu irmão, onde está a sua indignação? E por fim, agora deixa eu voltar no relato. Dez homens, não tinha a visão de Deus. 2 tinham, 10 não. Onde? Nós não estamos falando aqui dos filisteus, nós não estamos falando aqui dos heteus, nós não estamos falando aqui dos cananeus, nós estamos falando do povo de Deus. De 12 homens do povo de Deus, 10 não tinha a visão do Todo-Poderoso. Somente 2. Somente 2. Qual era a visão? 10 não se enxergavam, não sabiam o que era a cabeça. 10 olhava para si e falava: nós somos gafanhotos. Nós não temos a mínima condição de conquistar. 10 olharam e falaram: nós não somos nada. Então é melhor a gente ficar contente aqui com esse deserto. É melhor nós ficarmos aqui. Na verdade, é melhor nós sermos escravos lá no Egito. 10 pensavam assim: vamos voltar para o Egito, lá é melhor. Porque não conheceu a Deus. Ficaram com medo. Medo de gigantes, medo de cidades fortificadas, medo de ficarem desempregados, medo de serem preteridos na hora de uma promoção, medo de não assumir uma célula, medo de conversar, de amar a sua esposa, medo de chamar os seus filhos para seguir o Senhor, medo de testemunhar para os seus amigos, seus colegas, medo de tudo e de todos. Não sabiam quem eram. Os 12 eram filhos de Deus. Os 12 eram abençoados por Deus. Os 12 eram protegidos por Deus. Mas só 2 criam nisso. Pergunta para o seu irmão: você faz parte do grupo dos 10 ou do grupo dos 2? Pergunta para você, olha para ele, fala assim: irmão, olha bem para o seu irmão, olha para ele primeiro. Olha e fala assim: irmão, você tem medo? Não, olha para ele, vê se ele tem medo. Não fala não, mas só pergunta e olha. Quando você pergunta para o irmão se ele tem medo, deixa eu te ensinar algo aqui. O homem de Deus, que se posicionou como cabeça, que sabe o que é. Quando alguém pergunta para ele: você tem medo? Ele fala: de quê? Ele fala: do diabo. Fala: nunca. De outro ser humano? Jamais. Ele fala: mas você tem medo? Tenho.
De quê? De não desfrutar do todo de Deus. Falei, esse é o único medo que eu tenho. Sabe, 10 não sabiam quem era, por isso tinha medo. Se você vê uma formiguinha andando, às vezes está aquela rastro de formigas. Lá em casa eu estou com isso, estou falando isso que eu estou lembrando lá da minha casa. Não é de ver que as formigas resolveram fazer um formigueiro no banheiro da minha casa. Buraquinho lá, entrar lá. Esse dia eu estava olhando aquele rastro de formiga. Fui seguindo, falei, onde que é o ninho dela? Olhei bem na porta do meu banheiro, assim no portal, elas... Falei, meu Deus do céu. Aí eu passei o pé assim, matando assim, umas centenas delas. Não tem medo nenhum de formiga. Pergunta, senhor, você tem medo de formiga? Quem não tem medo de formiga aqui, dá um glória a Deus. Você conhece uma formiga chamada Cabo Verde? Um dia eu vou te apresentar para ela. Vamos ver se você vai continuar não tendo medo. Mas tudo bem, não tenha medo de formiga. Mas imagina que fosse um rastro de cascavel. Você acha que eu ia passar o pé assim? Não, por quê? Eu sei quem eu sou, eu sei quem é uma cascavel, eu sei quem é uma formiga. Para essa formiga eu posso passar o pé, mas cascavel eu vou ter que arrumar alguma coisa na cabeça dela. Meu pé não vai passar nela assim não. Sabe, aquele povo olhou para o gigante, olhou para a cidade fortificada e não entenderam que eles eram mais fortes. Não entenderam que eles eram mais fortes. Mas Josué e Caleb entenderam. Josué e Caleb, quem é eles para nos resistir? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Eles são nada. Fala para o seu irmão, não tenha medo. Fala para ele, maior é aquele que está em você do que aquele que habita no mundo. Agora veja bem, nesse dia, o que foi que Josué falou? Ele ficou indignado, porque ele conhecia Deus, ele era o homem da tenda, ele tinha uma visão adequada, e nessa visão apurada de Josué, ele falou algo poderoso. Vou ler para você o versículo, olha o que ele diz. Olha o que Josué diz. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Agora, no verso antes, ele fala algo, ele fala o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então olha o que ele falou. Nós somos filhos de Deus. Nós somos maiores e mais fortes. Nós temos condições de entrar e avançar. Deus nos ama. Deus é por nós. É Deus quem está nos mandando. Mas se Deus se agradar de nós, nós seremos vencedores. Quantos concordam com Josué? Dá um glória a Deus. Não, dá um glória a Deus mais forte. Agora tem uma grande questão. Josué colocou muito bem colocado que tem uma condição para que eu e você, como cabeça, façamos as coisas acontecerem. Deus tem que se agradar de nós. E muitos aqui
Todo dia você ora, todo dia você jejua, todo dia você busca a Deus, para Deus se agradar. E às vezes quando você não orou, quando você não jejuou, e às vezes tem que expulsar um demônio, você não tem coragem. Às vezes quando você tem que falar algo para alguém, testemunhar, você não tem coragem, porque você às vezes não é um dizimista fiel. Porque você às vezes não está liderando. E aí você fala, eu não posso fazer isso, porque Deus não está agradando de mim. Quando você às vezes perde um emprego, você fala, Deus não se agradou de mim, alguma coisa eu fiz. E essa tem sido a dúvida, é uma dúvida real, uma dúvida correta, uma dúvida certa. Porque Deus precisa se agradar para que flua o poder dele. Agora pergunta para o seu irmão, como que você vai agradar a Deus? Pois é, agora escuta bem que eu vou terminar com isso. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Isso que o Josué falou é verdade. Está correto. Para ele, naquele tempo. Eu e você estamos vivendo por volta aí de 3.000 anos depois que ele disse isso. Josué era um homem de fé. Josué era alguém que acreditava na palavra de Deus. Josué era um homem que tinha intimidade com Deus. Josué vivia olhando para o futuro. E Josué sabia que um dia, que estava escrito na lei, que Deus mandou ele seguir, que viria o Messias. E que ele resolveria o problema de agradar a Deus. E hoje, 3.000 anos depois, e 2.000 anos depois que o Messias veio, eu e você estamos debaixo daquela palavra ali, ó. Justificados. O que é justificados? Presta atenção aqui. Justificados é o selo de Deus na sua testa que você agrada a Deus. A única coisa que podia impedir eu e você de sermos prósperos, sermos exitosos, de conquistarmos tudo, era ter que agradar a Deus. Mas Jesus veio e na obra do Calvário ele agradou a Deus completamente por mim e por você. E hoje a palavra de Deus diz que eu e você somos justificados. Não tem mais o que agradar a Deus, porque Deus já é agradado de nós. Isso significa o quê? Que não há mais nenhuma condição para que eu e você cumpramos o propósito, a não ser eu e você querer fazer. Não tem mais impedimento algum. Não há mais motivo de nenhum medo, de nenhuma preocupação, de nenhuma dúvida. Porque nós já somos justificados. A palavra de Deus para Jesus é: este, falando para Jesus, é o meu filho amado, em quem tenho nele todo o meu prazer. Quantos aqui estão em Jesus Cristo? Não, dão glória a Deus. Então fala para o seu irmão, você está em Cristo? Fala para ele. Então fala para ele, você é filho amado, onde Deus tem todo o prazer. Então eu vim aqui hoje para te falar isso que você já sabe, mas para fazer um chamamento, para fazer um desafio. Deus me deu uma palavra no meio do ano passado, que eu seria um instrumento de Deus para formar um BOPE espiritual.
Um BOP que vai carregar a figura da árvore da vida, para produzir vida nos outros, ainda que eu tenha que entregar a minha própria, para que eles tenham vida. Eu vim aqui desafiar isso. E a primeira missão que Deus nos deu, chama-se Grande São Paulo. Isso não é a única, é só a primeira. Nós temos uma infinidade de países para conquistar. O pastor Marcelo estava falando aqui. Ele estava compartilhando comigo antes de vir para cá. Falou, olha, esse ano eu vou lá em Bagdá. Eu fiquei pensando, não falei para ele não, eu fiquei pensando, eu quero ir junto. Quem sabe lá Deus me leva por eu ser crente. Porque morrer de morte natural, pode ser para você, não sou contra isso não. Mas eu queria morrer porque eu sou crente. Não fico buscando isso não, é só um desejo. Mas de uma coisa eu sei. O pastor Marcelo, no último tópico dele, falou de atos heróicos. Atos heróicos é uma vida que vale a pena ser vivida. E se nós conquistarmos essa cidade, nós temos o resto do planeta para conquistar. Eu quero te falar que Deus me mostra agora que vai enviar muitos de vocês para lugares que você nem imagina. Mas Ele quer ver você hoje conquistando São Paulo. Mas para isso, Ele está buscando pessoas como Ele buscou Davi. A Bíblia fala que Ele olhou e disse, achei. Achou um homem que o quê? Como Josué, que não saía da tenda da congregação, que era uma pessoa indignada, quando alguém olhava para Deus e não via como Deus é, e uma pessoa que enxergava tanto Deus quanto si mesmo de forma correta. Deus achou Davi. Fala para o seu irmão, Deus está te procurando. Fala para ele, não esconda não. Fala para ele, nós temos uma missão. Você sabe que Saul, Deus o definiu e ele se escondeu. Adão, Deus apareceu, ele se escondeu. Porque eles tinham dúvidas de quem eles eram. Mas aquele que não tem dúvida de quem é, você já viu quando a televisão está passando, eles estão filmando, aí é que a pessoa fica assim, ele não tem dúvida de quem é. Criança, ele não tem dúvida, aí ele se mostra. Mas acontece que Deus está olhando agora. Se você tem dúvida de quem é você, entra debaixo da cadeira agora. Porque Deus está procurando e está escolhendo. Agora, se você não tem dúvida de quem você é, se você ama o Senhor e está indignado do reino de Deus não ter ganho ainda essa cidade, então fica de pé onde você está, porque Deus está te procurando. Fala assim, eis-me aqui, Senhor. Aleluia! Vira para o seu irmão assim, pega ele assim no ombro, fala assim, acorda, homem valente. Fala para ele, você é um homem, não é um gafanhoto. Fala para ele, você não é um gafanhoto. Quantos querem aqui conquistar o seu casamento? Dá glória a Deus. Quantos aqui querem conquistar uma mulher cheia da presença de Deus e bonita?
Tem que entrar o bonito, senão eu sei que você não vai. É lógico que é bonito aos seus olhos. Isso é que importa. Quantos aqui querem conquistar essa cidade? Dão glória a Deus. Quantos querem multiplicar a sua célula? Dão glória a Deus. Então mostra para a pessoa que está do seu lado que seu homem cheio de fé e de poder. Ora com ele agora e libera o poder sobre a vida dele ou dela. Ora com fé. Ora como homem, posicionado. Pula, grita, ora, seja fervoroso. Libere palavras. Palavras de conquistas. Aleluia! Harabacacaralai serebelere belere 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 beklei salabacacaralás. Harabacacaralai serebelere belere 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 beklei salabalás. Harabacacaralai sereclei salabacacaralai serebelere belere belere beklei salabalás. Harabacacaralai sereclei salabacacaralai serebelere belere beklei salabalás. Harabalai serebelere belere 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 beklei salabalás. Harabacacaralai sereclei salabacacaralai serebelere belere beklei salabalás. Harabacacaralai sereclei salabacacaralai serebelere belere beklei salabalás. Ribelere belere 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 beklei salabacacaralai sereclei salabalás. Libere poder, libere poder, libere poder. Proclame a bênção. Harabacacaralai serebelere belere 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 beklei salabalás. Riclei salabacacaralai sereclei salabalás. Harabacacaralai serebelere belere 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 beklei salabalás.